Alô, pessoal. Eu só vou gravar mais uma poesia evangélica. O autor é uma literatura de cordel evangélica, pessoal. Autor Fernando Paixão, Galope à beira-mar, tirado do Novo Testamento, pessoal. Muito bacana. E termina a Bíblia Sagrada em verso. Tá bom, pessoal? Uma parte é um galope à beira-mar, tirado do Novo Testamento, né? Muito maravilhoso, que é tirado da Escritura, tá bom? E a Bíblia Sagrada em verso, tá bom, pessoal? Aí vai ser muito bacana, né? Vai falar de Noé, de Abraão e daí por diante, tá bom? De Moisés. Uma história muito longa, pessoal. Aquele que não for meu inscrito, se inscreve no canal, tá bom? YouTube reconhece e envia para vocês as novas poesias, as novas literatura de cordel. Essa literatura de cordel, pessoal, ela vai ser a história cantada, tá bom? Então, o Galope à beira-mar, pessoal, tirado do Novo Testamento, ela começa assim. Eu lembro que o povo lá da Galileia, no tempo passado esperava o Messias, até que cessou contagem dos dias, surgindo do meio da classe plebeia. Um jovem pregando para sua pátria, dizendo que as coisas precisam mudar, e chama discípulo para lhe ajudar, convidando gente do campo e da praça. Chamou o pescador e que viu na barcaça, cantando galope da beira do mar. Tudo começou quando na Palestina o povo amagava uma forte opressão, sofrendo, sonhava por libertação, e de Nazaré uma jovem menina, tão doce, inocente, pura e pequenina, um anjo aparece para lhe avisar. Que seu ventre puro iria gerar um filho que ia ser grande poeta, Salvador, santo, pastor e profeta, cantando galope na beira do mar. A jovem assustada prostrou-se no chão, dizendo que aquilo não era possível, mas a pulsação do seu peito sensível, qual jovem criança quase sem a razão, dizendo para o anjo: não tenho varão, por isso não posso esse filho gerar, mas faça-se em mim o que Deus desejar. Para Deus quero ser uma serva fiel, cantando, louvando a Deus de Israel, nos 10 galopes da beira do mar. O tempo passou e o povo escutava a voz que chamava do alto deserto. Para cima, para baixo, para longe e para perto, soava essa voz que o profeta pregava. Nas águas do rio também batizava, pedindo ao povo para se preparar, que nosso Messias não tarda a chegar, batizo com água, começando o jogo, mas ele batiza com Espírito e com fogo, cantando galope na beira do mar. Jesus aparece para João Batista, mergulha nas águas do Rio Jordão. Quando se batiza, tem uma visão narrada no livro do evangelista. O céu se abrindo diante da vista, palavra serena ele ouve no ar, o Espírito Santo vem sobrevoar. Jesus nesta hora se faz consciente que ele é o Filho do Onipotente, cantando galope na beira do mar.
e para o deserto ele foi conduzido. A soma dos dias contava 40. Jesus persevera, se esforça e enfrenta todo o pesadelo por ele sofrido. Escuta uma voz lhe falando no ouvido. Eu tenho poder para lhe ofertar. Porém Jesus Cristo se fez superar. Não foi seduzido por seu inimigo. Com a força de Deus se livrou do perigo, cantando galope na beira do mar. E assim começou para o pobre pequeno, feliz despontar de uma nova bonança. Porque nessa hora, finada esperança, lá ressuscitava em Jesus Nazareno. Aquele rapaz com esperto sereno, compreendo poderes, se pôs a pregar, chamando os pequenos para celebrar seu reino de paz, justiça e igualdade. No reino onde impera somente a verdade, nos 10 galopes da beira do mar. A sua mensagem não foi escutada por gente importante da sua nação. Porém, encantados toda a multidão, a boa semente da paz foi plantada. Mas foi o sinédrio que armou a cilada, dizendo: esse homem nós vamos calar. Prenderam, julgaram para condenar, a morte cruel numa cruz amargou. No terceiro dia ele ressuscitou, cantando galope na beira do mar. O patriarca Noé causou admiração, o qual foi iminente na primeira geração. Geração pecaminosa, sem Deus e sem coração. Noé não foi ficção, nem foi história lendária. É história verdadeira, por isso extraordinária. Essa contida na Bíblia, no nosso bibliotecária. Em Gênesis capítulo 3, Deus prometeu o Messias. Porém os homens esqueceram em suas feitiçarias. Por causa disso o dilúvio foi trazido aqueles dias. Deus usou naqueles dias Noé como salvação. Ele com sua família sobrou desta geração. Estes foram os ancestrais do patriarca Abraão. Nos dias de Abraão já havia muita gente. Tudo indica que a terra era muito diferente. Assim Deus usou a Abraão para ser boa semente. Abraão, homem temente, foi por Deus abençoado. Um nômade por excelência, muito querido e amado. Nos lugares que morou, foi bastante respeitado. Deus trabalhou com cuidado, prosseguindo na sequência. José viveu como escravo, porém pela providência. Deus arrancou do carceria e pôs na previdência. José foi vice-rei, conhecido em todo Egito. Salvou o povo da fome,
Seu relato está escrito. Por trás dele trabalhava a mão do Deus infinito. Israel ficou aflito logo que José morreu. Outro rei assumiu o trono e de José se esqueceu. Surgindo um regime escravo, foi o que aconteceu. O povo todo sofreu uma grande tirania. O rei com pesado jugo castigava todo dia. Povo de Israel que trabalhava e sofria. Israel pouco sabia, dito pelos ancestrais. Alguns lembravam as histórias contadas pelos seus pais. Se nos pedimos a Deus, Ele fará muito mais. Assim surgiram os clamores dirigidos a Jeová, pedindo pelo socorro, pois a situação lá, do jeito que está indo, muita gente morrerá. Sabemos que Jeová atendeu seus fiéis. Foi na sarça do deserto que Deus procurou Moisés. Este daqui para frente verteria os papéis. A respeito de Moisés, a resposta de Moisés foi desculpa esfarrapada. Alegou que era gago e tinha língua pesada. Porém, isto para Deus não representava nada. Deus fez o primeiro teste e deu a explicação. Transformou a vara em cobra e mandou pegar com a mão. Depois do segundo teste, falou também de Arão. Você vai ao Egito, Arão fala muito bem. Depois que falar com ele, fale ao povo também. Todavia, Faraó não vai escutar ninguém. Eu conheço muito bem o árduo de Faraó. Seu intento é flagelar a semente de Jacó, até que se cumpra o dia da chegada de Siló. Moisés não estava só, porém bem acompanhado. Naquela tarefa árdua, Deus estava ao seu lado. Todavia, Faraó representava o pecado. Faraó, além de mau, se achava poderoso. Só não matava Moisés porque era medroso. Além disso, Deus cumpria um plano vitorioso. Moisés era corajoso, apresentado pedido. Faraó se recusava e ficava enfurecido. Assim se travou a luta do salvo contra o perdido. Moisés fazia o pedido, deixe meu povo sair. Faraó lhe respondia, não podia pedir. Este povo é preguiçoso, eles querem divertir. Eu não posso desistir, meu pedido é muito certo. Deus precisa ver o povo adorando no deserto. Faraó respondeu duro, que eles adorem perto. Ninguém vai para o deserto, esta é a ordem do rei. Se vocês saírem, estão desobedecendo a lei. Faraó castigará, que vai fazer não sei. Era a palavra do rei contra a nação do Egito. Moisés lançou uma praga em nome do Deus bendito. Faraó endurecido
ficava mais esquisito. As pragas foram lançadas, os egípcios esmoreceram, e os israelitas viram e também se comoveram, que com a ajuda de Deus os inimigos venceram. Moisés e Arão venceram com a praga derradeira, a morte dos primogênitos foi uma bomba caseira, a qual quebrou Faraó com sua nação inteira. Se com a praga primeira tivesse havido vitória, Faraó sequer teria passado pela história. Tudo isso aconteceu para que Deus tivesse glória. Os primogênitos morreram, o anjos matou sem dó. Pareceu com a chacina lá nos dias de Jacó. Só assim se quebrantou a serve de Faraó. Depois disso, Faraó teve medo e fracassou. Chamou Moisés logo cedo e com ódio expulsou. Porém Moisés, prazeroso, para seu povo voltou. Israel se preparou, pegou o que precisava. Os egípcios com tristeza a dor do filho chorava. A perda do primogênito que cada um sepultava. A dor da morte assolava até o trono do rei. Ele perdeu a batalha, abriu a mão da própria lei. Se chorou arrependido, se blasfemou, eu não sei. Moisés desafiou o rei, com o povo viajou. De repente avistou o mar, na frente dele parou. O povo olhou para trás, um grande exército avistou. O povo aflito gritou, o que faremos agora? Moisés chamou a Jeová, a este ordenou na hora. Diga ao povo que marche, o mar abriu sem demora. Um vento soprou na hora, as águas se separaram. Moisés com todo o seu povo a pé enxuto andaram. Enquanto isto os soldados de Faraó demoraram. Os homens de Israel atravessaram apressados. Os carros de Faraó se demoraram atolados. Então Moisés deu ordem e todos morreram afogados. Daí para frente Moisés seguiu com seu Israel, andando pelo deserto, cumprindo bem seu papel. Registrado o que Deus fez, como um escritor fiel. A história de Israel, seguido daqui para frente, é um segundo capítulo, por sinal muito atraente. E Deus ensinando o povo como ser obediente. Pessoal, muito obrigado a todos, Deus abençoe. Curte e compartilhe, pessoal, essa literatura de cordel gospel maravilhosa. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos e até breve. Fique com Deus.